Então vamos lá. Deixe-me partir, cuidados com quem foi o cuidador. Então ela inicia-se com uma frase dizendo assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então isso independente, né, de ser uma frase aí que se direciona para aquele que está passando um momento difícil, porque às vezes estava ali em tempo integral cuidando de alguém, isso serve para todos nós. Vinde a mim, aqueles que estáis cansados. Ou seja, aquilo que foge do seu controle, você entrega para Deus, né? Então a gente sabe disso aqui. Então, a Rosana tá com o livro, que bom. Então, o que ela fala aqui nesse capítulo, né? Que também nós temos que ter um olhar especial e até ele mesmo com o cuidador. Que esse cuidador, muitas das vezes, é até alguém da família. Quantos aí que já não cuidaram dos seus entes até o final? Né? Até o final que eu digo dessa encarnação. Quantos que não ficaram aí, passaram um tempo se dedicando? O trabalho do cuidador, né, é também um trabalho árduo. E muitas das vezes o cuidador trabalha ali sem descanso. Sem ninguém que da família ou um amigo que tenha um olhar de dizer, nossa, deixa eu tirar um pouco essa sobrecarga dessa pessoa, né? Que tá no dia a dia, é diário, é 24 horas, é de segunda a segunda. E o que acontece, né, com esse cuidador? O grande problema que ela retrata aqui nesse capítulo é quando essa pessoa que ela tem esse cuidado, que às vezes pode ser um cuidado até integral, venha então a desencarnar. Porque aí o cuidador, quando é da família, ou às vezes teve um apego, né? É tanto tempo cuidando daquele outro que se apegou de uma forma muito significativa ao outro. Então, além dele precisar superar o luto, ele vai precisar também superar o dia a dia, né? Superar ali a ausência daqueles cuidados. Porque quando você recebe a notícia de uma pessoa que precisa de cuidados integrais, já é difícil. E quando você, né, adapta a toda aquela rotina e a pessoa desencarna após, você tem que fazer o exercício reverso. Você precisa retomar a sua vida como ela era antes. E muitas das vezes o cuidador se vê sem norte, né? Na página na outra página, um pouco mais à frente, ela fala: a vida de um cuidador logo após o desencarne é de falta de objetivos, de sensação de que metade de si também morreu, e o cérebro ainda fica no automatismo dos horários de remédio, de banhos, de alimentação. Então, ou seja, né, a pessoa precisa estar num estado, às vezes, de muito equilíbrio para não surtar. Principalmente se é um filho, se é um marido ou se é uma esposa, né? Se é alguém muito próximo. Então, tem que se ter cuidado também com esse cuidador. E quais são esses cuidados? Ajudá-lo a ressignificar, né, todo o seu tempo. Olha, vamos tentar achar um jeito de você começar a fazer outra coisa que seja parecida com cuidar de alguém, mas para poder suprir, para poder preencher esse seu tempo, né? Se às vezes esse cuidador for um filho, talvez tenha também a necessidade de, se não estiver aguentando sozinha, ter que passar por um psicólogo, ter que passar por um psiquiatra, né? Porque é igual eu disse agora há pouco, além de vivenciar o luto, ele precisa vivenciar também a questão da rotina, do seu dia a dia, de ressignificar tudo, né? Porque quando você tem um trabalho, toma amor por aquela pessoa e de repente aquela pessoa já não está mais, né? Nós somos humanos, então querendo ou não, quem gosta do que faz se apega de uma certa forma, né? Então, se vê
sem o trabalho, sem o ente, com a rotina mudada e agora com a rotina vazia, né? Então precisa-se de ressignificar, né? E a Josi dizendo aí que ela tá tão cansada, e eu te entendo perfeitamente. Não é fácil. A rotina de cuidador, 24 horas, sem ninguém tá ali para te render, sem ninguém tá ali para te dar um descanso, não é fácil. Imagina aquelas pessoas que às vezes, né? Igual eu, no meu caso, eu já passei alguns meses assim com minha avó. Porque toda vez que minha avó operava, era eu que ficava com ela, né? Mas eu fiquei foi meses. Mas imagina aquelas pessoas que ficam anos se dedicando àquilo ali, anos naquela labuta, né? Cansado, mas mesmo assim tá lá de olhos abertos, fazendo o serviço que precisa ser feito. E aí, de repente, né? Tudo cessa, tudo se acalma, mas é de uma certa forma tirado de uma vez, né? Então é também preciso ressignificar, também é preciso levar a entendimento. Muitas vezes a atenção médica e psicológica são indispensáveis e aos poucos vai se retomando a vida, buscando um grupo de acolhimento, novos trabalhos que preencham a lacuna surgida, né, com a morte aí então do ente querido. Como o cuidador usava seu tempo trabalhando, nada melhor do que continuar acolhendo e ajudando outras pessoas, não necessariamente doentes, mas muitos corações necessitam de um que saiba amar, né? Então, ou seja, se você é um cuidador e teve a perda física, né? Seja aí principalmente da sua família, você não precisa fazer da mesma forma que fazia antes, com a mesma intensidade, mas passa a ajudar pessoas em nome daqueles que se foram. Tente preencher seu tempo, né? Porque tem pessoas que é só cuidador, né? Mas tem pessoas que, além de ser cuidador, ainda tem um trabalho que precisa exercer, o que é mais difícil ainda, né? Então a Sandra eu sei que foi cuidadora da mãe, a Josi eu sei que foi cuidadora da família inteira, né, Josi? Da família quase praticamente toda, é você que está aí na frente, de frente a isso aí resolvendo, né? Então a gente entende perfeitamente, né? E sabe da dor que vocês passam, né? E não fecha os olhos para essa dor se por acaso vocês não conseguirem, né? Quem ainda está vivenciando isso, quem não conseguiu aí ressignificar, porque a gente sabe que é difícil, né? Então, vá cada dia mais buscando entendimento e buscando um reforço para que possa então suportar e dar conta. Um cuidador, gente, precisa sim de ter alguém para ajudar. O cuidador, ele também precisa descansar. O cuidador, ele precisa ir para casa, nem que seja para não fazer nada, mas ele precisa descansar, porque senão as forças se esvaem, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o cuidador também, né? A Isabela também cuidou da mãe. É uma dádiva, né, gente? Na verdade, no final de tudo, os privilegiados é quem cuida, né? Pode ter certeza, os cuidados, né? Um cuidador, principalmente um familiar, né? Que se despende do que faz para poder ir em prol, né? Do seu ente, é uma semente que joga no seu caminho e que ela vai florescer lá na frente brilhantemente. Isso eu não tenho dúvidas, né? E é um dos mandamentos, principalmente quando se trata de pai e mãe, né? Honrai pai e mãe, né? Para que terás aí vida plena, vida eterna, vida próspera, né? Então, a gente dá para eles um pouquinho daquilo, né? Porque tudo que a gente faz para eles é pouco, né? Mas a gente tenta retribuir de alguma forma, né? Ter um olhar mais doce, um olhar mais sereno. Mas o cuidador também precisa de descanso, o cuidador também no luto precisa de ajuda, seja ele da família ou não, tá? Não te afirmes inútil ou sozinho. Na existência mais triste ou singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Alta de Souza, por Chico Xavier. E agora nós vamos entrar numa página onde ela fala, onde o título é Animais, último adeus, quando a morte é do nosso animal de estimação.
Então veja bem, hoje a gente caminha, né, em evolução com essa questão dos nossos animais de estimação, né? A gente vai aprendendo e dando a eles o valor e o respeito que eles merecem. Mas antigamente não era tão assim, né? As pessoas, não é bicho, deixa pra lá, né? Mas graças a Deus, né? Ainda a pequenos e curtos prazos, o ser humano vem aí de uma certa forma se desenvolvendo e respeitando mais. Ela começa nos dizendo e contando nesse capítulo que lá no grupo de apoio foi uma moça se inscreveu porque teve a perda de um bichinho de estimação. Mas aí logo nos próximos dias, ela ligou e desmarcou, porque ela falou assim, olha, eu não vou porque as pessoas podem não entender o meu sentimento, porque o luto que eu passo é um luto por um animal de estimação. E ela relata aqui que eles ficaram muito tristes com isso, porque eles iriam respeitar a dor dela da mesma forma, né? Então, o que nós precisamos entender em relação aos animais de estimação? Os animais de estimação, a gente sabe que eles estão em evolução assim como nós, né? Ela até cita aqui um exemplo de que os animais estão na linha de evolução, eles estão longe de nós ainda nessa questão de evoluir, né? E está da mesma forma que nós estamos para Deus, ainda longe, né? Assim como nós estamos para Jesus, longe da evolução que nós ainda necessitamos e precisamos, né? Mas que nós precisamos respeitá-los sobretudo, porque é uma dor, né? Tudo aquilo que a gente despende amor, que a gente tem conosco diariamente, a gente dá amor e recebe amor, é uma troca, né? Então, se é uma troca, a gente cria o quê? Uma afinidade. A partir dessa afinidade, o amor se expande a cada dia mais, e quando se tem essa perda, óbvio que vem-se então um sofrimento, que vem também aí o luto, que nós precisamos, sobretudo, respeitar. Ela fala lá, por outro lado, também temos visto notícias de animais que se ressentem ante a perda de seus filhotes com comportamentos muito próximos aos dos humanos, como choro e depressão. E ela cita vários exemplos, né, de bichinhos até mesmo de zoológicos e da natureza e em observação, que tiveram perda dos seus filhotes e demonstraram todo um sofrimento, né? Então, lê do engano quem pensa que o bicho não tem um sentimento, né? Ele não é um ser racional como nós, né? Mas a gente precisa entender que eles estão em evolução. Eles também sentem, né? Pode, Ana, mas não é todos, mas estão em desenvolvimento, e cada um é cada um, assim como nós também somos, né? Então, a maior questão nisso tudo é o respeito que a gente precisa aprender a ter em relação aos animais, que em muitos lugares ainda não tem, e muitas pessoas ainda não enxergam dessa forma, né? Indiscutivelmente, a dor da perda é comum a todos. E ela vem com a pergunta: para onde vão nossos amiguinhos? E em O Livro dos Espíritos, na questão 597, vem a pergunta: se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta diz sim, e que sobrevive ao corpo. Aqui, como é claro notar, Kardec obtém a resposta dos espíritos superiores, afirmando que o espírito do animal sobrevive ao corpo. Portanto, nossos queridos animais não morrem, né? A gente sabe que os animais também sobrevivem e reencarnam assim como nós. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência, como que rudimentar, com inúmeros atributos. São eles os nossos irmãos menores, como diria o Francisco de Assis. Portanto, merecem a nossa proteção, o nosso amparo, e eu vou um pouco mais além, merece o nosso respeito, né? Porque imaginem
se seres muito mais avançados do que nós, porque existe. Nós não estamos na linha de evolução, né? É só uma questão de ponto de onde nós estamos. Então, imagine se seres bem mais evoluídos do que nós nos deixássemos sem amparo, não tivéssemos por nós respeito, né? A gente não iria evoluir, né? A gente não iria evoluir, porque muito do que a gente avança é com muita ajuda de seres de luz que estão muito na nossa frente. Então, que a gente saiba olhar por um irmão humano ou por um irmão, né, de forma animalesca, animal, né? Tenha um olhar para eles de uma forma também mais respeitosa de um ser que está em desenvolvimento. Não tem todos os atributos que nós temos, né? Principalmente o livre-arbítrio, mas vai chegar uma fase também que irão se desenvolver e irão ter assim como nós, né? Às vezes a nossa mente é um pouco pequena para entender, né? Mas por hora, o que a gente precisa saber é que eles são animais dignos de respeito, né? E que são animais irracionais, mas estão aí numa linha de evolução, assim como nós. Então, a eles o nosso respeito, que as pessoas possam saber, né, respeitar cada dia mais o espaço aí deles, né, que cada dia o homem avança mais, pega tudo, por isso que tá essa confusão no mundo dessa forma, né? Então, assim, eles são seres que precisam ser respeitados, que precisam também ser amados, porque eles muito nos amam, né? E quando se tem a perda física de um animalzinho de estimação, pode-se saber, né, que também é um luto que precisa ser superado, que precisa também de cuidado, precisa de tempo para essa superação. E ela até fala aqui, né, que muitas pessoas pensam, mas quando os animais desencarnam, como que faz, né? E ela fala que não se preocupem, porque existe toda uma equipe de resgate para animais, assim como existe uma equipe de resgate para a gente, né? Os nossos animaizinhos que desencarnam, eles não estão desamparados. Ele tem todo o amparo da mesma forma que nós temos também quando nós desencarnamos. Eles ainda mais do que nós, né? Porque são seres aí que não fazem o mal, que de uma certa forma não vêm com esses pensamentos tão rudimentares. Eles são rudimentares, mas às vezes os nossos pensamentos são mais primitivos ainda do que eles, né? Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Fiquemos, pois, tranquilos, pois nossos irmãozinhos menores estão amparados e seguem rumo à evolução, como nós mesmos. A saudade é a memória do coração. Henrique Maximiliano Coelho Neto. E aí ela vem lá mais à frente, agora já terminando o livro, né? Falando sobre o grupo de apoio. O que faz o grupo de apoio? Né? E ela fala que no grupo de apoio é a possibilidade de desabafar, de falar, de expressar seus sentimentos. Pode, né, quando você entra no grupo, que você pode falar e expressar os sentimentos, te ajuda muito, né? E a gente sabe disso, que é o nosso exemplo aqui, né? Quantos de nós hoje não somos melhores? Quantos não chegaram aqui para mim de uma forma, às vezes até desesperadora, e conseguiram se ressignificar, né? Porque o que você vai buscar nesses grupos de apoio, né? Então você vai buscar pessoas que entendam a dor que você está passando, que vá talvez te dar um norte, né, para aquilo, te ajudar a encontrar o caminho para que você possa ficar de pé novamente, né? Te nortear quando você precisa. Olha, a gente está vendo que você está precisando de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, porque a gente está vendo que você não está conseguindo sozinho, né? Então, os grupos de apoio são eficazes por isso. Porque você ali vai ter a chance de desabafar, vai ter a oportunidade de chorar,
Você vai ter a oportunidade de conversar aquilo que você às vezes desejaria conversar se o seu ente tivesse. O grupo de apoio, principalmente os que estão dentro das casas espíritas, né? Traz o entendimento, traz a aceitação, ressignifica o seu pensamento em relação à morte, né? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo e sabendo que a saudade, ela vai permanecer. A saudade, ela não vai embora, porque não tem como a gente tirar das nossas vidas entes tão queridos que às vezes passaram a nossa existência toda com a gente. Principalmente quando é a questão de pai, mãe, irmão. Passaram toda uma vida com você, então não tem como você esquecer. Mas você tem como ir ressignificando e ir estudando, buscando aprendizado, e aí sim você entende, aceita e se restaura, né? Porque às vezes as pessoas passam determinados lutos que deixam de viver a própria vida, a vida para em detrimento daquele que desencarnou. E isso não pode acontecer jamais. Que ela pare por algum instante, mas que ela não pare a de eterno. Né? Que não fique aí 2, 3, 4, 5 anos parado, 6, 7 ou a vida inteira, né? Em uma depressão que não cura por conta, na grande maioria das vezes, do apego que a gente tinha àquela pessoa, né? Então a gente vai aprender a ter um olhar diferente nesses grupos de apoio, para que a gente então, a partir desse olhar diferente, dessa aceitação, a gente possa continuar a nossa caminhada até o dia que também nós estaremos do outro lado. E assim a gente encerra hoje, né? O Deixe-me Partir. Então a gente agradece muito, né, a Tânia Fernandes de Carvalho, que Deus derrame sobre ela muita sabedoria, que Deus derrame sobre a casa espírita que ela frequenta, o grupo de apoio que ela tem, derrame sobre eles também cada dia um pouco mais de entendimento, de paz, né, para que eles possam receber. Porque para você receber quem está muitas vezes caído, desesperado no chão, quem recebe, quem apoia, precisa de equilíbrio, precisa de força, precisa de paz para poder estar de pé, para segurar aqueles que ainda não estão de pé, mas que vão ficar, né? Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Cleo, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Ontem eu conversei bastante com a Cleo também, né? A Cleo que estava aí ontem com a filhinha da Agatha, a Júlia. E passando aí um dia das mães aí um pouquinho também para baixo, né? Mas eu conversei bastante com ela ontem também. Espero que a nossa conversa tenha sido produtiva para você, até mesmo para que você desabafasse, jogasse para fora, né? Entendesse, procurasse entender, né? A Agatha é uma menina muito comunicativa, então assim, uma das suas dúvidas, né, que você tinha quanto a Agatha permanecer sozinha, ela não iria permanecer sozinha jamais. Né? A gente que fala muito, continua falando muito quando desencarna também, né? Então, se a gente se vê perdido por aí, a gente vai buscar ajuda. Mas isso não é característico dela, né? Isso não é característico da Agatha. E não se preocupe, né? Quando eu me predisponho a conversar com alguém, Cleo, eu fico mais te ouvindo mesmo, né? Eu não sou psicóloga, não, mas eu faço esse papel de psicólogo, né? Porque às vezes vocês querem falar, eu vejo a necessidade de falar, então eu deixo que vocês falem aí até quando vocês se verem aí esgotado do assunto, né? Porque quando vocês saem dessa conversa, vocês estão mais leves, né? Então eu sinto perfeitamente quando vocês querem conversar, então não se preocupe, viu? Eu vi que você ficou muito preocupada, né? Nossa, Ana, eu não paro de falar, você não fala, mas não se preocupe, é assim mesmo, tá? Então, da mesma forma, tem outras pessoas que às vezes eu converso muito, paro, dispenso um tempo, né, para conversar. Muitos de vocês aí sabem, né, Ana Paula? De vez em quando também eu converso muito com a Ana Paula. Então, assim, eu vejo a necessidade de vocês, né? E eu fico aí emprestando meu ouvido,
passando algum ensinamento que porventura eu possa passar, conversando, e assim os nossos fardos vão ficando mais leves, o meu e o de vocês, porque vocês aprendem comigo, mas eu também aprendo com vocês, e a gente vai se unindo aí, vai nos fortalecendo para que então a nossa caminhada possa ficar mais branda, né? E a gente possa chegar lá na frente. Nós todos vamos chegar vitoriosos, tá? Nós vamos olhar para trás e saber que valeu a pena, porque nós fizemos o que precisava ser feito. Nós não cruzamos os braços, nós fomos atrás, nós nos ajudamos, nós fomos solidários, nós olhamos para nós, mas também nós olhamos para o outro, né? Então, isso é que importa. É a Josi, né, Josi? Converso também com a Josi, estou com ela muito em oração, em energia muito positiva para poder ajudar ela, né, ter força para poder superar com a mãezinha aí internada, né? Mas nós já conversamos tudo sobre isso, nós vamos continuar em oração, mas deixando todas as decisões para Deus. E vocês, quando precisarem de mim, se eu estiver por aqui, eu estou pronta para ajudar. Tá? E não importem com isso. Ana, eu falei por 1 hora. Ana, eu falei por 1h30. Não importem com isso, né? Porque quando eu sento para poder responder a alguém ou para ligar para alguém que me pede para ligar, Ana, você me liga? Ana, você... Ligo, né? Então eu ligo, então eu já sento e já deixo ali umas 2 horas, porque eu sei que tá precisando conversar, porque eu sei que está precisando de uma certa forma de um apoio, né? Todos nós vamos precisar de apoio em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa existência, e nós estamos aqui para isso, né? Para dar as mãos, para amparar, né? Às vezes a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas a gente empresta a gente mesmo, empresta os nossos ouvidos, a gente é solidário, tem um pouco de empatia, né? E a gente vai caminhando, porque é assim que a gente vence, né? Às vezes a gente pega a dor da gente, guarda no bolso, né? E vai ajudar o outro. E aí quando a gente vê, passou a nossa dor e passou a dor do outro também, e estamos todos caminhando um pouco mais equilibrado. Né? Então eu sou muito grata por esse grupo, né? Quando ela se referiu a grupo de apoio, porque eu sou muito grata, eu sempre falo aqui para vocês, né? Pessoas hoje que estão aqui no grupo, que você olha e fala, nossa, eu não acredito que é a mesma pessoa, né? A gente sabe que tem o Evandro, que mesmo que não tá ao vivo, ele tá assistindo depois, converso muito com ele também, né? O Evandro, eu conheci o Evandro antes mesmo do nosso grupo, em um outro grupo, né? Então, Evandro foi cuidador, então Evandro estava muito desesperado, né? Então, assim, mas Evandro se reergueu, criou uma força para se reerguer, e eu falando no ouvido e a gente conversando bastante, né? O Evandro hoje se restabeleceu de uma forma que eu olho e falo assim, tem as mãos de Deus ali, né? A Dani também, que chegou para mim de uma forma bem sofrida, né? Ela sabe disso, e vocês que acompanham sabem disso também, e hoje a Dani tá aí com vocês nas terça-feira, né, com o Evangelho no Lar, também em aprendizado, assim como eu, né, cada dia aprendendo uma coisa. Às vezes a gente vai errar mesmo, né, mas a gente não tem problema, imprevistos vai acontecer, não tem problema, importa é que nós estamos tentando ser melhores, nós estamos tentando melhorar, nós não estamos estagnados, nós estamos de pé e caminhando, apesar de toda a dor que nós carregamos. Cada um de nós aqui carrega uma dor diferente, numa proporção diferente, um sentimento de saudade, um sentimento de perda. Mas a gente olha por essa dor e consegue estar de pé e consegue seguir, apesar de todas as circunstâncias. E é isso que importa, e esse que é o nosso trabalho. Então, que nós possamos estender esse trabalho também fora de um grupo de apoio, que nós possamos olhar ali, né? Às vezes a gente esbarra com o outro está necessitando de alguma coisa, né? E quando eu falo necessitando de alguma coisa, não é material, é alguma coisa espiritual. Eu posso fazer diferente, então eu vou fazer diferente, para que a diferença comece de mim, para que assim
né, através do exemplo, quem sabe? Um também faz ali, o outro faz, e daqui a pouco nós temos uma terra regenerada, nós temos uma terra muito melhor, os nossos filhos vão vir acompanhando os nossos exemplos e vai encher essa terra de muita luz, que é isso que a gente espera, que é isso que a gente aguarda, né? E que se Deus quiser, né, quando a gente tiver de reencarnar novamente, que nós possamos estar nessa terra novamente regenerada, evoluídos, né? Porque nós vamos precisar de evoluir para poder estarmos aqui em terra regenerada. Mas que essa nossa evolução comece hoje, comece agora, comece já, né? Então eu dou para vocês o exemplo que eu dei para a Cleo ontem na conversa. Estudem, né? A Cleo fala, Ana, você é igual uma moça aqui do centro onde eu frequento. Ela fala, estuda. E eu digo a ela novamente, e a vocês também, estudem. Porque os entes de vocês que estão socorridos, estão trabalhando, estão estudando, estão evoluindo. E se nós não estudarmos e também não evoluir, eles vão ficar cada vez mais distantes de nós, né? Não quer dizer que nós não iremos reencontrá-lo. Nós vamos reencontrá-lo, isso aí é inevitável. Mas talvez eles não estejam na mesma dimensão do que nós. Então, para que nós possamos estar bem próximos dele, nós vamos estudar, nós vamos entender, nós vamos nos desenvolver para que cada dia que passa nós possamos estar um pouco mais próximo de Deus e mais próximo também dos nossos entes queridos, né? É isso que importa. Verdade, Cris? Às vezes a conversa a pessoa calma, né? Quantos eu já não conversei que às vezes estavam desesperados, né? E ali a gente fica, vai conversando, vai tentando mostrar, vai conversando, e quando é fé a pessoa já se acalmou, o choro já cessou, já aprendeu a respirar fundo, já aprendeu a importância de uma prece, já aprendeu a importância de entender, né, que todos nós vamos embora, né? Porque muitos de nós, às vezes, a gente pensa, a gente vive como se não fosse embora. Nós não somos daqui, né? A gente precisa viver na plenitude aqui, da melhor maneira que puder, aproveitar o máximo que puder, sim, né? Porque são oportunidades que nos vêm, que a gente também tem que estar felizes e tem que estar aproveitando. Mas a gente tem que saber que a gente vai embora, que nós não pertencemos aqui. Né? E que esse nosso apego precisa ir desatando e nós precisamos entender que o projeto reencarnatório do outro terminou e o nosso também vai terminar, né? Pois é, então, Josi, continue estudando, continue evoluindo, né? A gente sabe que se os nossos entes desencarnados estão estudando, estão evoluindo, opa, abriu-se uma luz para mim, abriu-se um norte. Eu também preciso evoluir, né? Eu não quero ficar distante. Então, se eu quero ficar próximo, semelhante atrai semelhante. Então, nós precisamos estar no mínimo, né, na mesma vibração. Então, se você está estudando aí, eu vou estudar aqui também, meu filho. Você me aguarde, né? Tudo que nós pudermos nos esgotar de assunto aqui, dentro daquilo que nós temos, dentro das possibilidades que nos são colocadas, nós vamos fazer. Oi, Silvia Leones, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. A Maria Freitas dizendo que ela se acalma quando chora. O choro às vezes é necessário, né, Maria? Para poder jogar para fora. Tem pessoas que precisam chorar para jogar para fora, para colocar para fora, né? Mas que depois desse choro a gente possa se restabelecer. A gente possa... Chorou tudo que tinha para chorar, então agora se arregaça suas mangas, porque agora eu preciso continuar caminhando. Parada é que nós não podemos ficar, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa?